Fala galera, bem-vindos ao canal. Hoje vamos reagir aqui à discussão sobre a renovação do Felipe Luiz no Flamengo e também a situação do Arrascaeta. Créditos ao canal Jovem Pan Esportes, link na descrição. Bora conferir o vídeo juntos. Felipe Luiz aí sendo a prioridade do Flamengo para a renovação de contrato, né? O Flamengo já disse que essa é a prioridade do clube no momento. O Felipe Luiz ele tem vínculo até o fim desse ano e já recebeu uma proposta do clube. A dúvida, né, o entrave nesse momento é financeiro, mas a diretoria acredita que não vai ser problema. Segundo informação que foi trazida aí na imprensa, o José Botto viajou para a Europa durante a data FIFA para tirar uma folga ali com seus familiares e retorna nessa terça-feira ao Rio de Janeiro, onde vai tratar não só a renovação do Felipe Luiz, mas também outra prioridade da diretoria, que é a renovação com o Arrascaeta. Né? O Arrascaeta já vinha buscando uma renovação, a fase não era boa, e nesse ano o Arrascaeta está fazendo a sua melhor temporada no Flamengo, muito, né? O que gera, claro, uma pressão no clube pela renovação. O Flamengo propôs estender o contrato do Felipe Luiz até o fim de 2026, com renovação automática por mais uma temporada. E o Flamengo enviou proposta de renovação antes da Copa do Mundo de Clubes, mas naquele momento o departamento de futebol estava voltado para a janela de transferências. Mauro, acho difícil, né, o Felipe Luiz sair do Flamengo, e Felipe Luiz está conseguindo um feito, eu li isso em algum lugar, não sei se é desde 2011, Mauro, que desde 2011, né, que um treinador não fica no Flamengo do início ao fim da temporada, Mauro? Mas ainda falta um bocado para terminar a temporada. Imagina que o Flamengo perca jogos, fique fora da briga pelo Brasileiro e seja eliminado pelo Estudiantes. Será que o Felipe Luiz chega até o final do ano? Eu estou falando do Flamengo, tudo pode acontecer. Eu acho que ele vai ficar, mas ainda falta um bocado. Falta um bocado. O último técnico que ficou uma temporada inteira foi o Luxemburgo em 2011, né? Agora alguns saíram porque quiseram. O Mano Menezes pediu demissão porque quis. O Jorge Jesus saiu porque quis, né? Então, tem essas exceções aí. Os outros foram demitidos ou não tiveram contratos renovados. Caso de Renato Portaluppi e Dorival. O Flamengo não renovou o contrato naquelas duas ocasiões em que terminaram seus compromissos. Outros tantos foram demitidos, né? Desde 2011 para cá, 2012 para cá. Com diferentes gestões, né? Isso aí pega ainda a época pré-reformulação do clube. Mas ainda é um pouco cedo para falar sobre isso, porque ainda falta setembro, outubro, novembro, um pedaço de dezembro. É justamente a parte difícil do calendário. No ano passado, quando o Flamengo chegou nessa altura, imaginava-se que fosse passar pelo Peñarol. Foi eliminado pelo Peñarol, depois o Tite caiu, né? E entrou o Felipe. No ano anterior, também imaginava-se que passasse pelo Olímpia. Foi eliminado pelo time do Paraguai, depois perdeu o final da Copa do Brasil, caiu o Jorge Sampaoli e entrou o Tite. Quem pode garantir que não vai acontecer algo parecido? Pode acontecer. A minha opinião, acho que não vai. Eu acho que a tendência é ele ficar. Mas é só uma opinião. A gente não tem certeza disso. Ainda falta a parte mais difícil da temporada para o Felipe se provar e conseguir completar aí um ano inteiro à frente do clube. Mas no momento, eu acho que é um pouco precipitado falar sobre isso. Mas você acha que ter como prioridade a renovação com o Felipe Luiz é a movimentação certa da diretoria nesse momento? Realmente é ele hoje a base do que o Flamengo está jogando? O técnico é ele. Se você está satisfeito com o técnico, tenta renovar o contrato. O contrato vai até o final desse ano, renova-se o contrato. Acho que é natural. E ele, no momento, também não tem nenhuma proposta. Vai para onde? Ele vai ficar no Flamengo, ele quer ficar no Flamengo. A questão é só chegar num acordo, num consenso com relação a cláusulas contratuais, remuneração. Ele vai fazer um contrato melhor, porque o contrato que ele fez inicialmente foi um contrato de um cara saindo da base para assumir o profissional, certamente vai ganhar bem mais. Talvez isso até torne a negociação um pouco mais complexa, né? Natural que isso aconteça, mas tem tempo também. Está num momento bom para discutir isso, porque o contrato dele vai até o final desse ano. Então, se o Flamengo tem interesse, né, em renovar o contrato, é uma hora boa para conversar. Já o Arrascaeta é só no final do ano que vem. Eu acho que isso aí já é assunto para o ano que vem. Até porque você tem que avaliar, no caso do jogador, como ele vai estar. Está muito bem agora, vai estar muito bem em dezembro, vai estar muito bem em fevereiro? Não sei, eu não sei. Então, vamos ter que esperar e fazer o acordo na hora certa, né? Eu acho que passa por aí.
tentaram renovar o contrato dele, né, o agente dele, no começo desse ano, que seria um absurdo 2 anos antes, até porque no começo do ano o que havia, a última imagem, era de uma temporada que não foi muito boa. Aí esse ano ele voltou a jogar bem e consegue ter um desempenho atlético melhor também. Então, outra situação. Então, tudo depende muito do momento. Né? O Arrascaeta, eu falei exatamente isso também, né, Mauro? Porque o Arrascaeta, ele estava muito mal fisicamente. No ano que ele precisava entregar para realmente pressionar pela renovação, ele entregou muito. Ele está entregando muito, o Arrascaeta. Agora, eu sei, Marcos André, que você vai até me zoar, mas no caso do Felipe Luiz, claro, dependendo de como o Flamengo jogar, tá? No caso do Felipe Luiz, eu sei que às vezes eu ajo muito por emoção, meu amigo Marcos André, mas no caso dele, eu acho que por mais que o Flamengo não vença Libertadores e Brasileiro, tá? Mas o brasileiro jogando bem, acontecendo alguns acidentes, não ganhou brasileiro. E não ganha Libertadores, que seja eliminado pelo Estudiantes, pelo Vélez, pelo Racing, pelo Palmeiras ou pelo São Paulo, River numa final também. O Felipe Luiz eu trataria de uma forma diferente. Porque eu vejo esse cara a longo prazo como um baita projeto do Flamengo. Primeiro, o Flamengo joga o melhor futebol desde a era Jorge Jesus. Isso aí, para mim, é inegável como o Flamengo joga o melhor futebol. Ele montou o time do jeito que ele quis, porque é muito óbvio que quem pediu a contratação do Samuel Lino, do Atlético de Madrid, clube do Felipe Luiz, onde ele fez história, quem pediu a contratação do Saúl, que jogou com ele no Atlético de Madrid, foi o Felipe Luiz. Ele pensou esse time jogando de uma forma e agora ele está conseguindo fazer esse time jogar de uma forma. Então, o Felipe Luiz, eu pensaria a um longo prazo, independente de resultado. Claro, gente, se começar a passar vergonha no Campeonato Brasileiro, um jogo pior que o outro, joga mal, queda de rendimento, aí é óbvio que eu vou criticar, porque senão eu sempre falo isso, senão eu faria aqui um programa mensal, não um programa diário. Mas eu vejo o Felipe Luiz, Vamp, como um baita projeto de longo prazo para o Flamengo, como foi e continua sendo o Abel Ferreira no Palmeiras, porque eu não vejo treinadores melhores no mercado, Vamp. O mercado tá ruim mesmo de treinadores, né, Tico? Você pega aí, você vê aí a dificuldade que os clubes têm quando demite algum treinador na peça de reposição, porque não tem treinadores aí dando sopa. Por isso que vem muitos estrangeiros, treinadores brasileiros mesmo, não tem tantos, né? O São Paulo retornou ao Atlético Mineiro, o Fortaleza pegou o Palermo, e assim vai, né? É muito em cima do resultado e do trabalho, né? O trabalho com o que é isso? Conquista. Você tem conquista, vai ganhando, tranquilo. O plantel que tem o Flamengo, hoje eu estava até vendo que você que fala do Juninho Azerbaijão vai jogar hoje à tarde amistoso, vai passar aí num canal aí fechado. Aí eu estava olhando o plantel do Flamengo, você bota os 22 titulares, ainda sobra jogadores interessantes que poderiam ser titular em outras equipes. Outras equipes assim, eu vou citar até o Corinthians, né? E até mais outras equipes. É um plantel muito forte, né? Para o mata-mata pode 180 minutos acontecer alguma coisa, mas por pontos corridos, tem ali o rival que é o Palmeiras e hoje o Cruzeiro, que está buscando isso, eu não vejo mais nenhuma outra equipe chegando. O Flamengo ainda enfrenta essas duas equipes no Rio de Janeiro, Palmeiras e Cruzeiro em casa, e o plantel que o Flamengo tem é para ganhar o brasileiro tranquilo. Tranquilo não, tem que jogar tudo, mas pelo nome dos jogadores, da qualidade, por pontos corridos aí, para mim o Flamengo é o principal favorito. Por mata-mata você não sabe nunca, né? Chega num dia à noite, você vai e joga mal. Daqui a pouco você perde um jogo, aí vai ter que reverter um jogo de... Você perde um jogo de 1-0. No outro jogo você tem que ganhar por 2 para poder passar. Isso pode acontecer com qualquer equipe que tenha várias qualidades, vários atletas de qualidade e uma equipe boa. Pode, numa noite, perder um jogo e no jogo seguinte ter que ganhar de diferença de 2 e pegar uma retranca desgraçada e acabar sendo eliminado. Já aconteceu isso em outras oportunidades com o Flamengo. Né? Mas por pontos corridos, eu vejo... o Palmeiras gastou quase 700 milhões.
Mas eu não vejo essa qualidade toda desses jogadores do Palmeiras, que o Palmeiras gastou 700 milhões. Mas pode ser uma equipe perigosa no mata-mata. Mas por pontos corridos, eu acho que o Flamengo ele vai nadar de braçada até a 36ª rodada. Ele vai pegar o Juventude. O Mauro falou agora, vai pegar o Juventude, acho que tem 28 anos, que não ganha lá, mas a gente fala assim, 28 anos, parece que joga todo ano. Né? O Juventude ficou 7, 8 anos também na Série B, né? Pode ter isso também. Contar. Mas dá 28 anos. Mas nas últimas temporadas, perdeu quando foi lá. Ano passado mesmo fez 1-0, tomou uma virada. 2 cruzamentos, tomou 2-1. 2-1. E teve aquele jogo lá que o... Não sei se foi o Eric. Foi do Aguaciro. O Mateuzinho que... Foi o Mateuzinho que deu a bola no pé do Pacheco, aquele centroavante lá, ele fez o gol. Esse lance, o dia que o gramado estava encharcado, era pandemia, não tinha público, é o Rogério Ceni era o técnico. Aí o Ceni gritando na beira do campo, não dá para sair jogando. Ligação direta, sai no chutão, que não dá para tocar bola aí perto da área. Era a área do Flamengo daquele primeiro tempo, estava tudo encharcado. Ele acabou de falar, o Mateuzinho que está no Corinthians vai atravessa a bola na frente da área, a bola para do pé do jogador adversário que faz o gol. É isso aí, galera. Para o vídeo não ficar tão longo, eu pergunto para vocês. Vocês renovariam já com o Felipe Luiz e o Arrascaeta ou esperariam? Comenta aí embaixo, deixa o like e se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima e valeu!